Olá, tudo bom? Me chamo Fernanda, sou educadora, atuo no ensino básico da rede pública do município onde moro, Feira de Santana, Bahia. E estou aqui a convite da Vivi e da Fê para partilhar com vocês um pouco das minhas experiências, da minha vivência, da minha caminhada, dos meus aprendizados com a educação sistêmica. E o tema que eu trago para esta partilha é o acolhimento. Mas antes de falarmos sobre acolhimento, eu quero completar a minha apresentação trazendo algo que eu aprendi quando eu comecei a minha caminhada dentro da visão sistêmica e que me é muito, muito querido, que é trazer comigo a força daqueles que vieram antes de mim. E para isso, eu gosto sempre de me apresentar dizendo: eu sou filha de Arnaldo Reis Santos e Maria dos Anjos de Lima Freitas Santos. E é com gratidão a eles, com honra e reverência, que eu me coloco aqui a serviço da vida e desse movimento de amor que é a educação sistêmica. E para falar de acolhimento, eu começo trazendo uma reflexão. Hoje nós falamos em acolhimento, mas ainda se fala também no termo adaptação. E partindo desses dois termos, nós podemos começar a refletir sistemicamente. Adaptação quer dizer adequar-se a alguma coisa, se encaixar. E acolhimento parte de um outro lugar. O termo acolhimento nos traz a percepção de estar à disposição. E a partir daí a gente já pode pensar. Quando eu me adapto, eu estou indo em direção a algo. Mas quando eu acolho, eu me abro para algo. E há uma diferença fundamental nesses dois movimentos. E o movimento sistêmico é o movimento do acolhimento. É o movimento que faz com que eu seja convidado a estar disponível para o outro, estar de coração aberto para este outro. É estar olhando para o outro e, ao olhar para este outro, poder dizer: eu estou aqui para você, do jeitinho que você é. A educação sistêmica, ela não se resume a um conjunto de ferramentas. Ela é um profundo chamado ao autoconhecimento, ao olhar para si. E aí, para falar de acolhimento, eu preciso antes falar de autoacolhimento. E aí me vêm algumas perguntas, como: eu me acolho ou eu me adapto? Como professora, o que eu faço? O que eu faço ao receber o meu aluno, a minha criança?
eu busco estar aberta para ela? Ou eu apenas quero que ela atenda às minhas necessidades, às minhas expectativas? Então, olhar para este lugar é fundamental. Olhar para dentro, olhar para mim, olhar para as minhas atitudes, para as minhas necessidades. Como eu me cuido, como eu me acolho. Eu consigo fazer isso? Se eu consigo olhar para isso, então eu já tenho passos dados que vão me fortalecer para que eu consiga acolher essa minha criança, esse meu aluno. Acolhê-lo na sua inteireza, acolhê-lo nas suas necessidades. Porque no olhar sistêmico, eu me abro para o outro. Mas eu me abro para o outro não olhando para esse outro a partir das minhas percepções, das minhas crenças, das minhas expectativas. Eu olho para esse outro com respeito. Eu olho e vejo a grandiosidade e a humanidade que há naquele ser e há naquela família, porque também há na minha. Deste modo, somente compreendendo o meu movimento de acolhimento, como eu me acolho, como eu me relaciono comigo mesma, é que eu conseguirei caminhar neste acolhimento às minhas crianças. Não há como atuar fora sem atuar dentro. O acolhimento começa dentro de nós. Começa a partir de nós mesmos. Porque uma coisa é incrível. A partir do olhar sistêmico, nós compreendemos que as crianças são capazes de tocar, de mover, de mobilizar as nossas questões internas. As crianças têm esse poder, digamos assim, esse poder mágico, que não é mágico, mas esse poder de mobilizar em nós aquilo que nos toca profundamente, as nossas marcas. Isso tudo no campo do inconsciente, mas que é extremamente concreto no nosso dia a dia. Então, se a minha criança chora demais, se o meu aluno, ele tem dificuldade de se relacionar, ele tem dificuldades na sala, como eu lido com isso? Diz sobre como internamente eu também lido com isso. E é muito interessante passarmos a olhar sobre esta ótica, sobre este ângulo. Então, é muito interessante perceber que o acolhimento na visão sistêmica, ele traz um olhar para dentro de nós. Ele traz um olhar para o que nós sentimos. E ao olhar para isso e ao olhar para a nossa história, como eu inicialmente me apresentei colocando aqui os meus pais, quando eu sou capaz de olhar para a minha história e enxergar toda ela e começar a trazer para o meu coração todas as partes da minha história, da história do meu sistema familiar, eu também vou conseguir fazer este movimento com as crianças, com os meus alunos.
eu também vou ser capaz de dar um lugar, de olhar, de perceber essa criança como membro de um sistema familiar. E da mesma forma como eu pertenço, ela também pertence. Da mesma forma como o meu sistema tem as suas regras, os seus movimentos, o sistema do meu aluno também. E é nesse movimento de olhar para dentro e olhar para fora, olhar para o meu aluno, que eu vou conseguir enxergar e dar esse lugar. Honrar, agradecer, reconhecer que o sistema da minha criança é como é. E que eu sou apenas a professora dela. Sou apenas aquela que irá contribuir com a caminhada educativa dela neste momento. E assim fica mais suave, mais leve acolher essa criança e poder olhar nos olhos dela e apenas sentir esse sim para ela, do jeitinho que ela é. E há movimentos muito profundos e internos que acontecem em nós, que acontecem em nossos corações, que vão nos permitindo nos abrir. Mas lembrando que essa abertura, ela se dá associada a esse movimento de abertura interna de nós conosco mesmos. Quanto mais eu consigo me abrir para mim, para a minha história e para tudo que o meu sistema traz, eu vou conseguir fazer isso com o meu aluno, com a minha criança. E eu posso partilhar aqui algumas experiências que eu tenho vivenciado com as minhas crianças. Estando agora como professora, vou falar das experiências mais recentes, mas estando agora como professora de crianças de 2 e 3 anos, é particularmente especial, porque são crianças muito pequenas, bebês, que estão saindo pela primeira vez, em muitos casos, do seu ambiente familiar, do seu núcleo familiar. E a creche, né, a educação infantil, mas essa primeira etapa que chamamos de creche para os bem pequeninos, ela é essa porta que se abre para um mundo estranho, para um mundo novo. E nesse mundo novo, nesse mundo estranho, uma postura acolhedora de respeito e compreensão desse professor vai fazer toda a diferença e trazer toda a segurança que essa criança, e que não só a criança, mas que a família dela também busca. Porque lembrem-se, nós não recebemos só a criança, nós recebemos o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, os tios, nós recebemos o sistema familiar em nossa sala de aula. Então, quando eu estou aberta para esse sistema do jeito que ele é, esse movimento inicial de chegada das crianças bem pequenas se dá de forma mais tranquila e suave. Eu tenho experienciado, neste momento de pandemia, né, agora, um recomeço. E tem sido muito interessante observar como esse movimento de reconhecimento, honra e de concordância com a minha criança e o seu sistema familiar do jeito que ele é,
permite que esse processo, né, de acolher, ele seja mais fluido. As crianças são pura sensação, né? As crianças bem pequenas, sobretudo, elas são pura sensação. E o que a gente aprende na visão sistêmica diz muito pouco sobre o que está aqui dentro da minha cabeça, mas diz muito mais sobre o que eu consigo guardar e fazer transbordar do meu coração. Então elas sentem e elas devolvem, retribuem na mesma intensidade a essa abertura que elas percebem, a esse não julgamento. E esse movimento de acolher começa a ser cada vez mais fluido e leve. Então, olhar para a minha criança e dizer sim. Sim, você é bem-vinda. Sim, seus pais são bem-vindos. Eu estou aqui a serviço do seu papai e da sua mamãe. O seu papai e a sua mamãe escolheram esta escola porque acreditam nela, porque confiam neste espaço. E todos vocês são muito bem-vindos. Todos. Esses movimentos internos, em primeiro lugar, que depois transbordam em palavras, mas muito mais em ações, vão fazer com que a criança sinta-se amada, vista, respeitada. E todo esse movimento vai trazer ganhos profundos. Então é interessante que a gente perceba que esse movimento de acolher, ele é fundamental. É importante que a gente perceba que esse movimento de acolher, ele se dá aqui dentro. E ele se dá em primeiro lugar conosco. Esse acolher-se, esse olhar-se, para depois eu conseguir olhar para o outro, perceber o outro, sentir o outro, estar disponível para o outro. Então, é isso. É esta a minha partilha, esse olhar, são essas as percepções que eu gostaria de compartilhar aqui. Compartilhar o que eu tenho vivido e não apenas o que eu tenho aprendido intelectualmente, mas muito mais. A educação sistêmica, ela é um convite ao sentir, ao vivenciar. E quando eu pude vivenciar esse acolhimento comigo, que ainda não terminou, que é um processo, que é gradual, que é toda uma vida, que são degraus, quando eu consigo vivenciar esse movimento interno meu de acolhimento, eu consigo também vivenciar esse movimento externo de acolhimento com o outro. E é interessante falar sobre isso agora, porque eu também me veio aqui de falar que não é só o acolhimento das nossas crianças, não é verdade? É o acolhimento dos nossos pares, é o acolhimento dos pais dessa criança, é o acolhimento dos meus colegas, daqueles que dividem a sala de aula comigo, daqueles que dividem o espaço da escola comigo. E aí eu não estou falando só das professoras e professores, estou falando de todos os profissionais da educação. Porque todos fazem parte e todos são importantes e todos têm o seu lugar. Falar
né, da educação sistêmica é falar das relações, como eu me relaciono com o todo. Nós, professores, nos acolhemos. Vai dizer muito sobre como acolhemos as crianças, os nossos alunos, os pais dos nossos alunos, os nossos pares, os nossos colegas de trabalho. E é isso. Muita gratidão a Vivi e a Fê pela confiança. Muita gratidão a esse movimento lindo que elas empreendem, que elas fazem e que para mim é inspirador. Gratidão e vamos lançar essas sementes que fazem tanto bem, que me trouxeram tanto bem e que eu tenho a certeza de que podem trazer bem a muito mais pessoas, a todos aqueles que sentirem em seus corações esse chamado. Beijo e tchau, tchau.